O centro de eventos é palco de negócios, a Expolog é uma realidade, você consegue ver a cada convidado que passa por aqui, a qualidade e o nível de comprometimento que todos eles têm, né, na hora de trazer uma boa informação aqui. E nesse momento do meu lado, Heitor Freire, diretor da Sudene, veio aqui também prestigiar esse evento tão grandioso. Heitor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui conversar com a gente. É uma satisfação, uma honra. Sudene já é a nossa terceira edição participando aqui com a Expolog, cada vez mais acertada essa decisão em estar ajudando aqui a fomentar negócios em toda a região, não é somente no Ceará, mas é em todo o Nordeste e no Brasil. E me sinto muito satisfeito e orgulhoso em estar aqui com vocês. Perfeito. Lembrando que o Heitor Freire é diretor da Sudene, está aqui com a gente no centro de eventos. Primeiro, eu queria que o senhor me dissesse o que é que o senhor está achando do evento. Eu estou achando grandioso, maravilhoso aqui um evento desse porte aqui no Ceará. Pessoas não somente do Nordeste, mas de todo mundo. Eu já conheci pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, até de fora do Brasil, do Panamá, Sim. dos Estados Unidos. Então tinha gente de todo porte e de todo mundo aqui buscando o nosso Nordeste para fazer É. negócios. Isso é importante, porque a feira ela é de negócios, conectar instituições, pessoas, empresas, fomentar emprego e renda e crescer mais a nossa economia. Então, o Brasil se fortalece com feiras como essa. Excelente. Uma pergunta interessante, ó. A Sudene tem um papel central no desenvolvimento do Nordeste. A pergunta é a seguinte: como os novos projetos de logística podem acelerar o crescimento econômico regional? Hoje a Sudene ela trabalha com eixo primeiro do nosso PRDNE, é o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Esse PRDNE ele subsidia o governo federal em todos os seus projetos de crescimento e desenvolvimento aqui do Nordeste. E Sudene tem essa missão de desenvolver esse planejamento todos os anos, que vai para o Congresso Nacional, que norteia os estados, os governadores com seus principais projetos. E nós temos alguns eixos desse PRDNE. Um desses eixos é fomentar a logística, a infraestrutura de logística. Por quê? Porque sem logística não tem economia girando. Então é um pouco óbvio, para a economia girar, a logística precisa funcionar. Desde a logística marítima, aérea, rodoviária, ferroviária, ou seja, a logística ela se aplica em tudo. E as empresas, até mesmo que dão suporte a essa logística, elas também estão ali fazendo essa economia girar. Sudene ela tem esse papel de fomentar as empresas, que as empresas venham para o Nordeste e também a infraestrutura de nossa região. Vou lhe dar aqui alguns exemplos. A Transnordestina, Sudene é a maior financiadora da Transnordestina. Nós já aportamos mais de 7 bilhões na Transnordestina e foi um negócio acertado. Por quê? Atualmente são mais de 10, são quase 10 mil empregos na obra. Após a obra, olha o tanto de empresas que vieram, os portos secos, os novos terminais ali no Porto Pecém, os polos privados que estão sendo criados aos arredores desses portos. Se eu não me engano, são 1.200 quilômetros de ferrovia, Sudene financiando essa grande obra, são 53 paradas, se eu não me engano, 5 portos secos, como Nossa. todos já sabem onde que Xeramobim, olha o tanto de negócio, são bilhões em negócios. Imagina o tanto de emprego. Aí a conta, ela é só das empresas que estão dentro do porto, mas imagina as empresas aos arredores. Por exemplo, em Xeramobim mesmo, eu já escutei de hotéis indo se instalar em Xeramobim, porque as pessoas precisam se hospedar em hotéis. Empresas de restaurantes para fornecer alimentação para essas pessoas, ou seja, a cadeia ela vai sendo movimentada. Então, a Transnordestina é apenas um exemplo do que a Sudene vem financiando. Se você entrar em qualquer hoje aeroporto aqui do Nordeste, como aqui em Fortaleza, você vai ver ali na entrada do aeroporto de Fortaleza duas plaquinhas, uma do Banco do Nordeste e a outra da Sudene. Presta atenção que você vai ver bem na entradinha a plaquinha da Sudene. Ou seja, grandes instituições, quando ganharam a concessão dos aeroportos, como a Fraport aqui, como a ENA em Recife. Eu estive em Fernando Noronha recentemente, porque o aeroporto lá está pleiteando incentivo fiscal da Olha, Sudene.
E você vai ver que tem uma grande reforma, porque Fernando Noronha é uma joia, né? Verdade. É um paraíso que nós temos aqui no Nordeste, mas para isso a gente precisa ter estrutura no aeroporto e eles ali já já vão ter esse incentivo da Sudene. Então, Sudene ela está diretamente fomentando as empresas de logística, seja aérea, seja de transporte, seja portos. Os portos, como como o, o porto aqui, a nossa ZPE, muitas das indústrias lá têm os incentivos da Sudene. Você vai ver na ArcelorMittal, que é grandiosa, Sim. né, no aço, então elas contam com esse apoio, com esse incentivo fiscal. A Sudene está presente no coração da logística. Perfeito. E com base no que o senhor falou aí, ó, a integração entre o governo e o setor privado é decisivo. Isso é fato, né? Como a Sudene tem atuado para fortalecer essa parceria estratégica na área da logística? Eh, o setor privado e o setor público, eles não são inimigos, Uhum. devem ser irmãos e andarem de mãos dadas, um ajudando o outro. O setor privado, ele emprega, ele tem a ousadia da aplicação do dinheiro privado para fomentar emprego, renda, fazer a economia girar no pagamento de impostos. Então, a empresa privada ela tem que ser cuidada com todo carinho pelo setor público. O setor público ele não deve trabalhar em competição ou atrapalhando. Se a gente não puder ajudar, que não atrapalhe, porque o mercado vai crescer de toda forma. Então, o setor público ele tem que se integrar, eu acredito, de duas formas. Primeiro, nesse caso específico da logística, fornecendo incentivos fiscais, benefícios fiscais. É. As empresas elas têm que saber que elas vindo se instalar em nossa região. No caso da Sudene, nós cuidamos do Nordeste. Outras áreas do Brasil têm outros tipos de benefícios, mas no Nordeste especificamente, nós, quando comparado com todo o Brasil, infraestrutura ela é bem aquém do restante do Brasil. Se você olha PIB, hoje nós somos quase 60 milhões de brasileiros, a área de atuação da Sudene, quase entre 25% e 30% é do país aqui na nossa região, mas nós temos ali o quê? 13, 14% do PIB. Então, muito aquém. Nós temos aí um desafio a se vencer. Como é que nós vamos vencer? Melhorando infraestrutura, Sim. trazendo emprego e renda, uma política pública que fortaleça a nossa economia para que a gente, pelo menos, se iguale ao restante do Brasil. E eu acredito que logo em breve isso vai estar acontecendo, porque nosso PIB está aí crescendo a passos rápidos. O Nordeste hoje é ponto central em qualquer debate, diálogo em todo canto do mundo. O Nordeste hoje é fomentado. Nós temos um bioma único, que é a Caatinga, com suas necessidades, suas vocações, suas oportunidades. Nós temos portos estratégicos próximo à Europa, África, Estados Unidos. Nós temos a fibra ótica chegando. Nós temos um sol que até um tempo podia ser maldição. Muitos reclamavam, é muito quente, é muito seco, e hoje é uma bênção. O nosso sol, o nosso vento hoje são bênçãos que nos dá riqueza, energia solar, energia eólica. É, quando você chega no Maranhão, que até lançando foguete nós já estamos, como deve acontecer nos próximos dias, parceria junto com a Força Aérea Brasileira. Ou seja, nós estamos numa região totalmente estratégica que está crescendo, passos rápidos, e vamos chegar lá, contribuindo com o crescimento do Brasil. O setor privado ele tem que andar de mãos dadas, fornecendo incentivo fiscal, ou seja, trazendo ali alívio no pagamento de impostos em troca de mais empregos, de mais renda e, da mesma forma, crédito barato. O governo federal ele tem como subsidiar crédito, dinheiro barato para a indústria privada, para que eles ousem a vir investir em nossa região, como é o caso da Transnordestina Sim. e muitas indústrias que vêm se instalar aqui. Lhe dou um exemplo da Stellantis. Stellantis, que é dona da Fiat, da Dodge Ram. Eles têm muitas, são donos de várias marcas automotivas. Eles estão ali em Goiânia, que é o interior de Pernambuco, bem na divisa com Paraíba. A Stellantis, ela ia para o México, veio para o Brasil. Hoje é um polo automotivo. É, eu espero que o Horizonte, como vai ter um polo automotivo logo em breve, que se torne veja o caso concreto
da Stellantis e se torne um exemplo para crescer, superar. Mas lá são 15 mil empregos de carteira assinadas, a economia de toda a região mudou a vida das pessoas, a educação, a saúde melhorou, porque é uma cadeia. Verdade. Quando você traz emprego, as famílias vão vir, elas precisam morar num local, comprar casas, alugar Precisa casas. comer. Elas precisam comer, então já vão comprar mais nos supermercados, já vão para restaurantes, elas precisam de educação, de escolas, creches, Exatamente. elas precisam de lazer, cinema, locais para elas, precisam de saúde, e daí a cadeia vai sendo alimentada e todos os setores vão sendo fomentados. E a logística está presente em tudo, então o setor público ela tem que andar de mãos dadas com o setor privado. Perfeito. Mais uma perguntinha aqui, ó. Nós estamos vivendo um momento de grandes investimentos em infraestrutura. Qual área o senhor acredita ser mais urgente para o avanço na logística no Nordeste? Eu diria a parte da infraestrutura. Todas as áreas são importantes. E é um tema sensível, porque aí eu falo de saúde, aí o pessoal, mas e a educação? Aí você fala de Verdade. segurança, aí o pessoal, mas não tem segurança que depende de educação e a construção civil, isso e aquilo. Assim, todos os setores, elas têm as suas carências, os seus desafios e as suas oportunidades, e igualmente são importantes. Saúde, educação, segurança, emprego e renda. Mas eu diria que tem uma que é importantíssima que a gente falou, que é a infraestrutura. Infraestrutura. A infraestrutura, ela recebe as empresas. Quando você chega, por que que as empresas hoje querem ir para o sul, para o sudeste, para o centro-oeste? Porque eles têm infraestrutura, eles têm logística no cargo para uma logística aérea, eles têm. Hoje a gente vê, nós podemos ver que lá em Petrolina, interior de Pernambuco, ao lado da Bahia, né, Juazeiro, Uhum. eles têm hoje aeroportos com cargo, levando manga, uva, vinho. A região é uma região muito rica, por quê? Porque tem logística, tem infraestrutura. Uma crítica construtiva que eu faço, isso eu digo sempre que eu vou na Paraíba, porque a minha mãe é paraibana, então eu sou metade paraibano. A Paraíba só não se desenvolve, só não cresce mais porque o aeroporto ainda não está acomodado a receber. Hoje, eu conheço pessoas de fora que dizem, eu quero ir para Paraíba, e quando olha eu vou para Recife, que tem que Fazer descer para escala. 2 horas, fazer escala. Da mesma forma, tem pessoas que quando querem ir para Maragogi, elas, poxa, eu tenho que parar em Recife para ir de carro 2 horas para lá e tal. Então, a pessoa que mora fora, ela conta com isso. Da mesma forma, Jericoacoara. Quem vai em Jericoacoara uma vez é uma joia, lindíssimo, mas aí quando você pensa naquele trajeto de carro e aquelas dunas, e madrugada e noite, então a infraestrutura, isso eu estou falando infraestrutura terrestre, mas tem a infraestrutura logística de melhores condições de aeroportos, isso para cargo, a questão da cabotagem que pode ser fomentada mais no Brasil, no mercado interno, a questão marítima de melhorar os portos, o desembaraço, os portos secos, as estradas brasileiras têm que ser duplicadas. Quando você vai no sul, as estradas já têm concessão, já são 3 mãos, quebra um carro, tem uma segurança, uma pessoa vai para ali para guinchar o carro, tem um SAMU espécie que você paga para andar na rodovia, mas você também tem um serviço. Sim. Se tem um buraco, rapidamente eles resolvem. Você está pagando por um bom serviço. E hoje nós já pagamos muito de impostos para um bom serviço. Se não está vindo, esse dinheiro tem que ser redirecionado. Então, dá uma concessão que vai dar uma melhor. Então eu falaria que hoje a infraestrutura, ela é a base para o recebimento, de emprego e renda, de indústria, de novos empregos. Então, uma grande carência hoje no Brasil, que é uma oportunidade, é a infraestrutura, Sim. mas a gente já vê avanço, como o porto mesmo, os portos secos, a Transnordestina, lembrando que Transnordestina, vou lhe dar aqui 2 exemplos. De Salgueiro a Suape, nós já assinamos agora recente, 2 semanas atrás, um contrato, já vamos começar a fazer 500 quilômetros já de ferrovia de Salgueiro para Suape, ou seja, já vamos interligar Piauí, Salgueiro, Pecém, Suape. Lembrando que a FTL, ela já vem de Maranhão, Tocantins, ela já liga Piauí, daí vai indo. Ou seja, a gente tem uma carência na infraestrutura, mas que é uma oportunidade de crescimento, e quem é visionário, ele sempre vai buscar brecha ali para crescer, para expandir, para investir, para plantar a sua semente, para colher depois. Então, eu diria que infraestrutura. Perfeito. Bom, para finalizar é o seguinte, voltando aqui para a Espolog, todas as informações que o senhor trouxe aqui são riquíssimas aqui para a gente, que
assim, então fica muito feliz. Mas voltando para a Expolog chega aos 20 anos com um maior encontro de inovação e logística do Norte e Nordeste. A pergunta é a seguinte: o que essa edição representa para a Sudene e como o evento contribui para o desenvolvimento regional? Um evento como esse, ele conecta pessoas, conecta o setor privado, o setor público. Então, você vê muitas instituições públicas aqui presentes. Eu já vi bancos, eu já vi governos estaduais, governos municipais, autarquias federais, Sim, autarquias estaduais, todas aqui presentes, com estandes, com diretores, com técnicos presentes. Da mesma forma, a indústria está aqui presente, a indústria privada, o setor privado está aqui presente, muitas indústrias do setor privado, serviços estão aqui presentes também. Então, é um momento importante. Aqui eu vejo palestras riquíssimas, o conteúdo rico, eu vejo pessoas podendo caminhar e conversar, como agora há pouco, antes de entrar, eu fui abordado ali por uma pessoa perguntando: isso, Dene, incentiva isso, pesquisa e tal. Já temos lá, e aí a gente trocou telefone, já é uma importante, talvez eu nunca teria tido aquele contato. Então você imagina o quanto de pessoas aqui estão se conectando, estão visitando stands, estão fechando negócios. Então é uma feira importantíssima. Quiçá essa feira possa ser exemplo em mais regiões, possamos ter Expolog em Juazeiro do Norte, sim, com certeza. Iguatu, Xeramobim. Eu falei essas cidades porque o Porto, vai ter Porto Seco por lá, viu? Olha Terminal só. de cargas, Piauí, Pernambuco, ou seja, parabéns a todos vocês que fazem Expolog, evento belíssimo, conteúdo riquíssimo, empresas aqui que fazem a logística girar, a economia girar. O evento, até onde eu vejo, está sensacional e assim trazendo o resultado, né, que é o negócio, o desenvolvimento. E Sudene é isso. Nós somos um órgão também de articulação política e a gente está aqui para articular setor privado, setor público, fomentar incentivo, fomentar recursos e, ao fim, tudo isso é desenvolvimento regional, econômico, sustentável, o que é a missão da Sudene. Perfeito, então. Heitor Freire, diretor da Sudene, aqui participando desse podcast aqui da Expolog. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, e para você que está acompanhando a gente, continua aí. Gostou, não foi não, dessa conversa? Gente, aqui esse e outros palestrantes vão passar por aqui para trazer todo o seu conhecimento e a sua visão de negócio num evento como a Expolog. Eu volto já.